professor Afonso. E, assim, é muito enriquecedor, né, essa disciplina, porque a gente tem um conhecimento muito vasto de toda a área do petróleo, assim, e é muito legal mesmo. E agora eu estou no mestrado, vou fazer um ano agora, estou trabalhando com a elevação artificial, e até queria esse tema, né, mas não tive sorte, né. E, enfim, mas assim, esse tema de produção de petróleo, ele é muito amplo, e assim, minha dificuldade mesmo foi não tentar entrar em temas de outras pessoas, porque é um mundo, assim. Então, eu tentei resumir de uma forma bem fácil de vocês entenderem, dinâmica, coloquei muitas imagens para não ficar cansativo, tá? E é isso. Aqui são alguns tópicos que eu vou abordar. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a origem do petróleo, depois o contexto dele, alguns produtores, métodos de produção, a produção em si, né? A questão do transporte, os produtos e as referências bibliográficas para vocês depois poderem dar uma conferida se quiserem, né? Então, iniciar com a origem do petróleo, né? A gente teve uma aula de Jefferson, né, falando sobre a geologia, nosso primeiro seminário. Então, eu vou só relembrar um pouco, né, de como esse petróleo ele é formado. Essa imagem aqui, ela é bem interessante, porque mostra como era 300 a 400 milhões de anos atrás e agora, hoje em dia, né? Então, onde esse petróleo ele é formado? Ele fica formado justamente dentro das rochas sedimentares, mas não em rochas sedimentares qualquer, né? São nas rochas sedimentares porosas. Então, realmente tem que ter poros dentro delas. E essa parte da acidificação que a gente estava comentando até agora foi muito importante, assim, porque realmente ela abre o caminho para que esse petróleo saia desses poros e possa ser levado até a superfície, né? Então, ele é constituído por hidrocarbonetos, né, muito comuns de natureza, e geralmente ele está composto também por gás, por água e por algumas impurezas, né, que a gente vai tentar separar. E eu vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês, tá? Vou falar um pouco sobre o contexto histórico, né? O petróleo, ele existe desde a antiguidade, né, há muito tempo atrás, e no Oriente Médio, que ele geralmente lá, inclusive, é onde também tem muito petróleo, ele era utilizado para vários fins, porque ninguém sabia realmente para que utilizar o petróleo, realmente para fins econômicos, né? Então, ele era utilizado para fins medicinais, como ele é um óleo, né, para lubrificantes de equipamentos, de armas, como materiais explosivos para batalhas navais, guerras também, pavimentação de estradas, e assim, um mundo realmente. Só que ele era utilizado, como eu falei, no Oriente Médio, mas não se estendeu até o Ocidente. Então, lá, a partir do século XVIII, eles tiveram outra visão e aplicaram o petróleo para querosene de iluminação, né? Para iluminação. Então, ele foi utilizado, criaram várias destilarias, mas somente na Roma Antiga e na Grécia que realmente descobriram o que era esse petróleo e falaram que ele é óleo de pedra, né? Colocaram realmente o nome petróleo, e quando a gente divide é óleo de pedra ou óleo de rocha, né? E assim, de acordo com a antiguidade, o petróleo era encontrado na superfície por elevação natural, né? Ou se não, ele estava a poços muito rasos, então eles conseguiam encontrar, por exemplo, tem petróleo aqui nesse local, então eu vou cavar aqui e vou encontrar mais petróleo. Geralmente era assim antigamente, hoje em dia não mais, né? Você tem que entrar metros e metros ou abaixo do mar ou da terra para encontrar o petróleo. E aí, procurando mais petróleo, eles chegaram até os Estados Unidos. E foi lá que, a partir de Edwin Drake, na Pensilvânia, eles encontraram o primeiro lençol de óleo, né? E, inclusive, os Estados Unidos, ele é o maior produtor de petróleo até hoje. E aqui no Brasil, ele iniciou-se desde a época do Império, né, de 1864, mas apenas em 1939 que começou a produção, né, que foi descoberto lá no bairro de Lobato, em Salvador. Engraçado que desde lá também foi encontrado a bacia sedimentar do Recôncavo, e ela é utilizada até hoje, né, ela produz realmente petróleo até hoje, e é muito legal, porque desde aquela época. E também eu trouxe para vocês a criação da Petrobras, né, que é uma indústria, assim, uma empresa realmente fantástica, porque além de descobrir várias inovações, ela está à frente de várias tecnologias de ponta,
ela também, na época, ela descobriu bacias sedimentares terrestres brasileiras que eram importantes e que ninguém sabia, né? Eu cito a Petrobras porque, assim, hoje eu estou estudando, né, como já falei até algumas vezes aqui nos seminários, com a indústria 4.0, e ela, por exemplo, é uma que está à frente, assim, sempre à frente, sempre exposta a novas tecnologias, e, assim, eu sou fascinada por ela, né? Fantástico. Aqui eu trouxe alguns produtores no mundo, né, de países. Nos Estados Unidos, como eu falei a vocês, eles estão em primeiro lugar, né, com 10, quase 11 milhões de barris por dia. E o Brasil está em 10º lugar, com 2,6 milhões por dia. Então, assim, realmente, querendo ou não, a gente aqui, o Brasil tem um grande destaque na produção mundial também, né, em relação ao petróleo. E aqui eu trouxe as maiores empresas, né? Em primeiro lugar tem a ExxonMobil, né, com 345,98 bilhões de dólares investidos em petróleo. E a Petrobras está aqui em 8º lugar, né? Então, como eu falei, ela também é muito importante nesse âmbito, né? Agora eu vou falar um pouco sobre os métodos de produção, né? A gente tem tanto onshore quanto offshore, né? O nome mesmo já diz o que é, né? O onshore é em terra e o offshore é fora dela. E eu coloquei essas imagens aqui, bem legais para vocês verem as principais diferenças que existem, né? Primeiramente, a onshore, ela foi a primeira a ser descoberta, né? Como eu falei a vocês, desde a antiguidade, era descoberto em terra, né? O petróleo era descoberto em terra e tudo mais, e aí eles foram começando a perceber que realmente não havia só petróleos em poços rasos, e aí foram descobrindo em poços mais profundos, e aí foi que aconteceu a elevação artificial, que vou citar um pouco mais para vocês à frente. E esse daqui é o cavalo de pau, que a gente conhece, né? Quando a gente viaja para o interior, a gente vê muito eles. E o interessante é que é uma técnica de baixa complexidade, é cara também, mas não tão cara quanto o offshore, né? E, assim, não tem energia elétrica, é fantástico. No caso, essa no caso que é bombeio mecânico, né? Outros métodos de elevação artificial terrestres têm energia elétrica, mas esse não tem. Então, por isso que ela é tão utilizada e foi a primeira realmente a ser implantada no mundo, né? E offshore, né, que são as plataformas ou navios que estão dentro do mar, certo? E elas têm que ter uma tecnologia de ponta. Vocês imaginem só como é que é ter uma plataforma dessa no mar, né? E aí tem várias pessoas lá dentro, refeitório, uma imensidão de... uma complexidade, assim, gigantesca. Então, realmente tem que ter tecnologia de ponta, tem que ter uma construção naval muito importante. É bem mais cara, mas em compensação, a quantidade de produção é bem maior, né? Isso também vale ressaltar. E também as águas profundas e ultraprofundas, a gente está encontrando muito petróleo hoje em dia, né? Aqui eu fiz um comparativo para vocês de onshore e offshore até 2017, para vocês terem uma ideia, né? Que em 2017 foi produzido até cerca de 2,6 milhões de barris por dia, certo? Tendo 127 mil barris por dia produzidos por terra, né? Então, cerca de 4,8% da produção. Então, vocês conseguem ver como mudou, né, assim, de sair da produção em terra para a produção em mar. Como a produção em mar hoje em dia é bem maior e bem mais ampla nesse sentido. Até 1981, quem predominava era a produção em terra. E a partir disso aí que foram descobertas águas profundas, a produção em mar foi bem maior, só foi crescendo cada vez mais, né? E o interessante é que, como eu falei a vocês, no começo, na década de 1950 e alguma coisa, era só produção em terra, né? Como eu falei lá no começo. E hoje em dia a gente tem 245 campos onshore e 85 offshore, certo? Aqui são algumas bacias sedimentares no Brasil que eu trouxe, tá? Porque quando a gente fala assim de bacias sedimentares, a gente acha que elas, por completo, têm petróleo, né? Mas não é bem assim. Primeiro, tem que ter as bacias sedimentares, mas a gente tem que ver quais as rochas que realmente têm os poros para que o petróleo ou gás natural, dependendo do que você quer fazer, né, vai ficar dentro dela. Então, para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a gente tem 5,12 milhões de quilômetros quadrados de áreas de bacias sedimentares.
mas apenas 49,3% dessa área, cerca de 2,52 milhões, é que realmente tem existência de acumulação de petróleo ou de gás natural. Tá? Vou dar um exemplo aqui, essa tabela aqui é de alguns nomes de algumas bacias aqui brasileiras. Aqui são as áreas sedimentares, né, e as áreas efetivas. Vou dar um exemplo do Potiguar, que é a nossa, né? A nossa também, que, por exemplo, tem 28 mil quilômetros quadrados e a área efetiva é só 17 mil. Então, realmente, tem que ser estudado, tem que ser visto isso direitinho, porque não são todas as bacias sedimentares ou da área que pode ser acumulado petróleo, né? Aqui, trouxe também algumas das bacias sedimentares mais importantes aqui do Brasil, né? E vou dar destaque a duas, né? Que é do Recôncavo, que eu falei para vocês lá no começo, e a Potiguar, né? Que a Potiguar, inclusive, até 2017, isso pode ter virado, né? Realmente, mas até então, ela que tem a maior produção, seguida pelo do Recôncavo. E a do Recôncavo, como eu falei, como o petróleo aqui no Brasil foi descoberto lá em Salvador, e foi descoberto as bacias sedimentares do Recôncavo, só havia o Recôncavo, né? Então, em 1950, alguma coisa, era só a produção terrestre pela bacia do Recôncavo, e depois foi seguindo a da Alagoas e a do Sergipe, tá? Aqui eu trouxe também alguns produtores independentes, que a gente conhece muito, Petrobras, Halibu, entre outras, mas também tem produtores independentes, né, que são empresas de menor porte e que também influenciam na economia do país ou na economia do mundo. Por exemplo, aqui eu trouxe algumas empresas. No caso, em 2017, nesse artigo que eu peguei aqui, tinha 24 empresas que elas atuaram em 67 campos e obtiveram no total cerca de 4,7 mil barris por dia. Então, querendo ou não, para produtores independentes, produtores pequenos, de pequeno porte, é uma grande vantagem, né? E aqui do lado eu trouxe uma tabelinha para vocês, um gráficozinho, na verdade, né, de pizza, que a gente vê quem são os maiores produtores nesse caso. Aí tem a Sonangol, acho que é essa que fala, que tem 32,4%, e essa Amarra Energia, que tem 27,6%. Essa Sonangol é da Angola, né, que chegou aqui no Brasil cerca de 2003, se eu não me engano, e essa Amarra Energia é da Suécia, tá? Pronto, agora vamos para a produção de petróleo, né? Voltando, né, da onshore, né, o sistema onshore, é um sistema muito legal, assim, fantástico, assim também como onshore, os dois são, né? Eu sou suspeita porque agora que eu entrei na área do petróleo, estou amando tudo, né? Mas, primeiramente, quando a gente chega numa área, a gente tem que saber se realmente tem que fazer a exploração necessária e ver se realmente tem petróleo lá embaixo, né? Então, como é que isso é feito? A gente tem todo o apoio operacional e logístico, mas também tem a questão da geofísica e a geologia, né, que é muito importante, que Jefferson até falou. E como é que a gente vê o petróleo? Como é que a gente encontra esse petróleo? Tem 3 métodos principais. Tem até métodos mais avançados, mas esses são os principais. Que é por satélite, né, que eles fazem a leitura desse ambiente e aí levam para observar, para ver se realmente tem. É a gravimetria, que é feita com um pêndulo, que geralmente a gravidade da Terra é para ser constante, chega perto de ser constante, né? E aí quando tem uma como é que eu posso falar? Quando o pêndulo balança, né? Quando a gravidade não é tão constante assim, significa que tem bacias lá embaixo que podem ser porosas, e aí eles analisam isso. É um sistema legal, porque é um sistema barato e fácil de ser feito, tá? E o método sísmico, que é o seguinte, eles abrem a terra, perfuram cerca de 1 metro, colocam dinamites lá dentro e colocam microfones super sensíveis. E lá dentro, quando eles explodem os dinamites e os microfones conseguem reter o que observam de acordo com o material geológico, levam para observar e ver se realmente lá tem bacias sedimentares propícias para ter o petróleo, né? Após isso, vamos fazer a perfuração, a contemplação do local e realmente seguir para a produção, né? E aí, no sistema de produção, tem a cimentação, a coleta e a produção em si, que é levada para as refinarias. Eu coloquei essa tabela aqui para vocês verem, não ficou nem tão legal de ver, ficou muito texto, né? Mas eu vou falar aqui rapidinho para não ficar chato.
Eu achei legal porque ela divide em fases, em segmentos, em principais bens e principais serviços da produção, né? Primeiro, na perfuração e contemplação dos poços, é utilizado isso tudo. A gente até viu agora nessas duas últimas palestras, muito bem colocado, né? A árvore de Natal pode ser seca ou molhada, nesse caso aqui dá um choque seca. As brocas gigantescas, porque a gente nem imagina, né? Quando eu estava pesquisando assim, eu vi como as brocas são enormes, assim. Enfim, só uma curiosidade, mas... Enfim. A cabeça de poço, colunas, enfim. Sistema de automação. E os serviços gerados nesse processo são cimentação, construção, montagem, né? Na parte de coleta de produção, tem as bombas, que elas podem ser tanto multifásicas quanto só uma fase, né? Linhas de escoamento, linhas de produção, tanques, manifolds também. E assim como o sistema de produção, os serviços são construção, engenharia básica, a engenharia de detalhamento, montagem e gerenciamento de projeto. E sistema de produção a gente tem, né? Tanques, filtros, compressores, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês, como é que funciona. As bombas também, para levar esse petróleo até a superfície. E válvulas, vários tipos de válvulas, e enfim. Aqui são alguns equipamentos, né, que eu falei para vocês, só tema de curiosidade, os tanques, né, cabeça de poço, as brocas, que enormes, assim, gigantes, as bombas, né, isso aqui é a árvore de Natal, sim, é até engraçada essa história. A árvore de Natal foi dita árvore de Natal nos Estados Unidos, porque antigamente só tinha mais produção lá, né, e aí a tecnologia lá era muito avançada também. Aí quando nevou, aí ficou a neve em cima dessa árvore de Natal. Aí, como eles falaram que parecia uma árvore de Natal, até então foi chamada de árvore de Natal. Então, bem legal, só uma curiosidade. Sistema offshore. Assim como o sistema offshore, a gente também tem que fazer um estudo, né, sedimentar oceânico, para ver se realmente a gente pode fazer a implementação ou das plataformas ou dos navios, né? Aí a gente tem que ver a profundidade, a temperatura, a formação de correntes marítimas também, né? E aqui eu trouxe alguns tipos de plataformas que eu até peguei da Petrobras. Não vou me adentrar, porque esse aqui é um tema de Francisco Igor, se eu não me engano, próxima semana. Mas eu só vou falar um pouco, algumas curiosidades. As plataformas, elas são escolhidas a partir da profundidade que você vai utilizar. Por exemplo, tem umas aqui, pelo menos as que eu vi aqui da Petrobras, 300 metros, 1.500 metros e até 2.000 metros, tá? As que vão até 2.000 metros são a FPSO monocoluna, navio sonda e a semi-submersível. E também o que é engraçado, que é uma coisa assim que a gente não pelo menos eu não sabia, sendo bem sincera, porque eu estou entrando nessa área de petróleo agora, então muita coisa eu não me atentava. Mas eu achava que toda plataforma que estava no mar, ela perfurava, ela produzia, ela transferia, ela fazia transferência, enfim. Mas não é bem assim, né? Cada uma tem uma utilidade. Algumas só perfuram, outras perfuram e fazem a produção, outras fazem o armazenamento e a transferência. Por exemplo, a FPSO monocoluna, ela tanto perfura, quanto produz, quanto armazena, quanto faz a transferência. Navio sonda, ela só perfura, e a semi-submersível, ela perfura e ela produz, né? E tem as outras também que vocês vão ver melhor no seminário, tá? Pronto, aqui eu vou falar um pouco sobre a elevação natural, né? A gente já também até viu um pouco sobre ela nas apresentações de hoje, né? Que a elevação natural é quando o petróleo sai naturalmente do poço, né? Quando realmente ele vence a barreira do peso do fluido, porque a pressão do poço é muito maior. E é chamado geralmente de poço surgente, né? Hoje em dia a gente tem até menos poços surgentes, assim, e a gente utiliza mais a parte da elevação artificial. Então, vou falar um pouco da elevação artificial. Também não vou me adentrar muito, porque vai ter outra palestra, não me lembro quem vai fazer, mas eu só vou falar por cima, tá? Então, primeiro, bombeio mecânico por hastes, né, BMH ou só BM. Ela foi a mais utilizada por muito tempo, foi a primeira a ser feita, não tem energia elétrica, é simples, assim, a parte mecânica dela não é complicada,
E, assim, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte tem bastante, né? Não só aqui, Estados Unidos, Arábia Saudita, enfim. A do bombeio centrífugo submerso, BCS, inclusive, é o método de elevação que eu vou trabalhar, né? Hoje em dia, ela é o método mais crescendo de elevação artificial, tem tecnologias de ponta nela, avançadas. É muito interessante a parte do bombeamento que ela faz, são bombas de múltiplos estágios, dentro dela tem um injetor de gás que separa o gás do óleo, assim, é fantástico, eu sou suspeita para falar, né, mas é fantástico. Tem a parte da energia elétrica, assim, que vem inclusive um cabo aqui do quadro de comando até o motor para gerar e subir o óleo, tá? Aí também tem o bombeio por cavidade progressiva, BCP. Eu estou colocando as siglas, porque daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre elas no outro slide, vai ser só siglas aí para vocês lembrarem um pouco, tá? Bombeio por cavidade progressiva. O bombeio por cavidade progressiva, ele hoje em dia está começando a ser utilizado, né? Assim, ele não é um dos mais utilizados. Para vocês terem uma ideia, esse método de bomba por cavidade progressiva foi criado em 1920. Então, em 1920 já tinha BCS, já tinha GL, já tinha BM, enfim. Então, ela é bem mais nova, mas ela está realmente crescendo bastante, porque é algo bem inovador, né? Vocês vão entender melhor quando tiver o seminário. E aqui, gás lift, né? Que além de ser aplicado em postos para elevação artificial, ela também aumenta a produção de óleo, né? E é justamente injetar um gás no poço para a densidade do líquido ficar menor e ele conseguir fluir. Aí tem gás lift contínuo e intermitente, que isso aí é a forma como o gás é inserido dentro do poço, tá? Bem, aqui são análises dos métodos que eu trouxe para vocês, tá? Como eu falei, as siglas, né, porque eu vou falar aqui um pouquinho mais. Eu trouxe isso aqui, eu achei interessante, peguei no artigo, para a gente entender bem como é a diferença entre elas em alguns aspectos, né? Trouxe esses aspectos, trouxe outros, tá? Aqui eu trouxe, sim, voltando ao artigo, né, antes de falar disso aqui. O artigo fazia um estudo de 30 tipos de poços, sabe? E aí, ele estudava esses 30 poços, tanto onshore quanto offshore, 15 e 15, e fazia esses comparativos. E aí, achei legal trazer. Essa aqui é a frequência que é utilizada a elevação artificial, né, em cada caso. Como eu falei para vocês, o BMH, ele só é utilizado na parte onshore, né? E, para vocês terem uma ideia, o BCP, ele está sendo utilizado muito na parte onshore, mas na parte onshore, onshore, que o azul escuro é offshore. E o offshore, ela está ainda entrando, né? Assim, ela não ainda ganhou espaço, digamos, como o GL e o BCS, né? O BCS tem a maior produção na parte offshore e o GL tem uma grande percentual de produção, chegando perto do BCS, tá? Aqui é basicamente o mesmo gráfico desse aqui, só que em quantidade de produção de óleo por dia, né? Metro cúbico por dia, tá? É a mesma coisa, só que eu coloquei mais porque, como esse slide vai auxiliar, para vocês estudarem também, né? E vocês poderem ver isso melhor. Pronto, trouxe outras análises de métodos também. Trouxe a utilização dos métodos por grau de API, né? Que é o grau da densidade do petróleo. Quando o API ele é menor que 20, é um petróleo pesado, tá? Entre 20 e 30, um petróleo moderado, e maior que 30 é um petróleo leve, né? Ótimo, sobe fácil, maravilhoso. Então, trouxe para vocês aqui esses três, porque é no campo offshore, não tem BM, tá? E BCS também, ele só é utilizado em petróleos leves ainda, porque eu acho que a estrutura dele ainda não é tão avançada para produzir petróleos mais pesados, né? Então, como eu falei, está iniciando. E o BCS ganha destaque aqui no petróleo médio e GL também produz muito bem, né? Aqui eu trouxe a utilização também do método API, né? Do grau de API, perdão, no campo onshore. A IBM ganha destaque em petróleo leve,
tem a produção também de médio e de pesado, e como vocês podem ver, BCP também, que é do cavidade compressiva, em terra, ela está tendo mais, como é que eu posso falar, mais utilidade do que o próprio GL e o próprio BCS em petróleo médio e petróleo médio só, né? Petróleo médio só. Então, assim, já é um avanço, né? Para quem está começando agora, é bem interessante. E aqui eu trouxe a utilização dos métodos de elevação a partir das profundidades, né? Onshore, offshore, no caso. Então, aqui tem a legendinha, né? De 0 a 32 até 2.000 metros. E o GL, ele, só para destacar isso, ele produz muito bem a grande profundidade, né? Isso é bem interessante. BCS também produz legal, mas a maior profundidade é gás líquido. Para quem quiser trabalhar com isso futuramente, é importante saber, tá? Aqui são outras etapas, né, da produção do petróleo, né? Esse fluxograma aqui é bem legalzinho, porque ele mostra como é que acontece a produção do poço. A partir do poço, né? Do óleo, da água e do gás, né? Que a gente vai ter a palestra, acho que é agora, né? Do gás natural, depois de mim. E tratamento de água também lá pra frente. Bem legal isso. E, primeiramente, o que a gente faz? Quando a gente pega o óleo, a gente faz a separação, né? Separadores bifásicos ou trifásicos fazem isso, que é a separação do óleo para o gás, certo? E aí, o que acontece? Dependendo da pressão, pode ser baixa, pode ser média, pode ser baixa ou média, ele vai para o compressor para levar para desidratação. Se for alta, ele vai direto para desidratação e aí faz o processo de processamento do gás, que a gente vai ver daqui a pouco melhor, certo? E ele pode ser ou transferido ou levado novamente para os postos de injeção. Aí, depois desse processo de separação, a gente tem o condicionamento dos hidrocarbonetos, né, do óleo. Então, o que a gente faz? A gente desidrata ele, tira a água, né, que pode ter dentro dele, pode ser muito, pode ser menos, depende muito de como está a geologia daquele poço. Aquele cone de água que Afonso falou também é muito importante de ser estudado, se há a formação desse cone de água nessa parte sedimentar, é bem interessante saber também disso. E também a desfulfurização. Desfurização, ai meu Deus, pronto. É tirar o enxofre do óleo, né? E aí depois disso, faz o tratamento e ele vai ser levado para as refinarias. E a água, depois que separa a água, né? Ela passa por um vaso desgasificador. E aí tem novamente um separador que, se ele tiver algum resíduo do óleo, ela separa do óleo da água e vai para um tubo de despejo, que aí pode ser descartado ou reutilizado, ou ele pode ir ser reinjetado em poços de injeção. Pronto. Aí agora falar um pouco sobre o transporte do petróleo. Depois que a gente vê todos esses processos que acontecem dele, na parte da exploração dele, ele vai ser transportado para as refinarias. Então, como é que isso acontece? Pode ser em terra, né, que eles são feitos por esses oleodutos ou gasodutos, ou eles podem ser feitos por navios, que também tem a parte dos oleodutos e gasodutos, só que nos navios. E como eu falei para vocês, as plataformas, elas armazenam o petróleo lá dentro também. Tem algumas que só transportam, tem algumas que armazenam e transportam, como a FPSO, e perfuram e produzem, enfim, é bem completa, tá? E é isso, esses dutos terrestres, eles são interligados até as refinarias, e o navio, ele é levado para as refinarias, né? Ele vai até a refinaria. E aqui são alguns produtos derivados de petróleo, né? Que a gente pode produzir, né? Gasolina, lubrificantes de máquinas, querosene de aviação, GLP, óleo diesel, né? Também tem outros produtos que são mais comuns, assim, que a gente vê no dia a dia, borracha, tinta, fertilizante, plástico, tá? E é isso. Aí, o que eu vou fazer para vocês agora? Vou mostrar um videozinho que vai resumir tudo que eu falei nesses 20, não sei quantos minutos que eu passei falando aqui,
vai resumir para ficar mais fácil o entendimento de vocês, porque às vezes a gente fala tanto que acaba não lembrando de tudo, né? Então eu trouxe esse videozinho para resumir tudo que eu falei para vocês, tá? Então, gente, é isso. Aí eu coloquei aqui para vocês algumas referências importantes que eu achei muita coisa em site também. Só que, principalmente, eu achei essas quatro referências, que são bem completas, nesse livro também aqui, bem legal, nesse handbook. Então, para vocês que vão olhar depois, se tem alguma dúvida, e é isso. Obrigada pela atenção. Alguma dúvida? Ok, Jéssica, beleza, deu uma visão geral de ponta a ponta. Deixa eu parar aqui, né? Eu só anotei uma besteirinha ali, você fala logo no começo, Petrobras, quando ela foi criada, tem escrito lá 1853, foi 1953. Ah, meu Deus, deve ter copiado errado, então. Meu Deus. 1953. Tem 1800, Tá, é um que tem três figurinhas, uma da Petrobras, que você fala. Eu acho que 1953, está com 67 anos agora, tá certo? O resto, beleza, realmente deu para todo mundo ter uma visão geral do que é uma indústria de petróleo, de ponta a ponta, tá certo? Valeu, eu vou passar a palavra para outros, ok? Bora, gente, vamos lá participar. Alguma pergunta para a Jéssica? Comentário? Bom, o comentário é só... Boa apresentação, Jéssica. Só em relação a que ela fez meio que um resumão, né? Desde o início, né, do que a gente fez nessas 2 últimas semanas. Em relação a alguma noção dessa parte, tanto da geologia quanto da parte do tratamento primário, né, do petróleo. Então, assim, fica bem complicado você fazer toda essa abordagem, né, no curto período. Então, mas ela foi bem eficaz naquilo que ela se propôs a fazer. É só para falar assim. Muito bem. Obrigada. Alguém mais? Mais alguém?
Eu posso comentar uma coisa, quer falar, Afonso? Fica à vontade. Não, só dentro desse contexto todo, hoje eu soube, por exemplo, ela mostrou que era onshore, offshore, esse negócio todo, a dimensão disso tudo. E o que eu soube recentemente, que a produção hoje no pré-sal, em um poço só, em um campo de Búzios, ultrapassou a 900 mil barris por dia. Um só. Só para vocês terem uma ideia da grandiosidade disso, de todo o potencial que a Petrobras tem pela frente. A Petrobras e outras companhias que vão chegar, estão chegando e vão chegar nesses processos de licitação. Então, o potencial que tem nessa bacia todinha. E brevemente o Brasil será o primeiro ou o segundo maior produtor do mundo. Isso é uma coisa que tem muito trabalho, muita coisa, mas que tem potencial, tem petróleo, tem, tá certo? Por isso é que ela, sabiamente, está deixando esses poços pequenos do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, do Espírito Santo, que eram os produtores em terra, ela está deixando para a iniciativa privada, para a empresa de menor porte, para poder dar foco nessa grandiosidade que ela tem pela frente. Afonso, 900 mil barris por dia, não é isso? Ultrapassou isso, mais de 900 mil barris por dia. Então, era até uma coisa que eu ia colocar para a Jéssica, né? Um barril tem 160 litros. Então, é muito interessante quando a gente fala 900 mil barris por dia, você multiplica isso ainda por 100, né? Fica 9 milhões de litros por dia. 9 milhões de litros. Dá uma ordem de magnitude um pouco melhor, né, pra gente, né? Da quantidade que é produzida por dia. Então é uma coisa fantástica. Eu queria dizer para a Jéssica que aquela tabela dos bens e serviços, você até comenta, pronto, que tinha muito texto, mas você soube, como foi falado já pelo professor Afonso, pelo Jefferson, você soube lidar bem e ficou uma tabela que dá uma noção entre os equipamentos, entre os equipamentos que são bens que são investidos para a indústria e os serviços, ou seja, vamos dizer, as especialidades que têm que ser desenvolvidas. Eu queria perguntar para você, eu estava na praia, né, para variar, né, você sabe, né, Jéssica? E tem até o turismo 4.0, né? E tá essa conversa de 4.0, tem 5.0. Então eu queria ouvir um pouco de esclarecimento, porque eu sei que tem, por exemplo, o 4G, tem o 3G da internet, tem o 5G, e às vezes isso fica uma confusão, não é? E eu queria entender, assim, da tua parte, o que você está aplicando, né, dessa parte de inteligência artificial, dessa parte dentro do seu mestrado, se você pudesse comentar alguma coisa. E, em segundo lugar, o bombeio mecânico, um comentário, né, ele é mecânico, ele é a combustão, não é? Nós temos um macaco, como é que chama mesmo? Agora esqueci como é que chama o nome? Cavalo mecânico, né? E nós pagávamos de energia elétrica R$600 para mantê-lo funcionando. Aí a universidade parou e falou, olha, vamos deixar de pagar porque não tem sentido. Aí até a Petrobras vinha ali lá no NUPEG, né? Ela vinha, acho que de 2 em 2 meses fazer manutenção e tudo. Mas ele é a diesel, esse cavalo mecânico? Qual é? Você sabe dizer? Alguém sabe informar? Eu fiquei só com a curiosidade. Isso. É diesel. Lá da FRN eu lembro dessa história também. Que foi desativado. Até que eu entrei já tinha desativado já. Enfim.
Então, eu estou trabalhando com a indústria 4.0. Eu estava para escolher ainda se eu ficava na Big Data ou na parte de Machine Learning, só que, ou redes neurais também, que, assim, é um mundo, só que eu acredito que eu vou ficar com Big Data, né? Que é o quê? Que é a aplicação desse grande número de dados que a Petrobras ou várias indústrias têm na parte de elevação artificial. Eu fiquei com a parte do bombeio científico submerso e eu vou trabalhar justamente na parte do injetor de gás, que seria o quê? Que geralmente a gente não pode deixar passar para a bomba o gás, né? E às vezes isso acontece. E para que isso não aconteça, geralmente é uma paralisação total no processo, é uma falha que custa muito dinheiro. E para que isso não aconteça, essa parte de inteligência artificial vai ser utilizada para melhorar, para analisar em cartas amperimétricas, para que isso não ocorra, né? E aí eu estou estudando isso com grupos de pesquisa, né, com uma professora também, na parte de BCS, e estou fazendo cursos online de programação também, para ajudar. E é isto. Até então, e estou pagando as matérias, né? Então é muita coisa na minha cabeça, meu Deus. Muito bom, mas é isso mesmo. Tudo em paralelo tá certa, Jéssica. A gente tem que arranjar tempo para tudo nessa vida. Muito bem explicado. A parte de bombeio, então, até te ajudou agora na apresentação, não é? Para fundamentar um pouco e deu para perceber a qualidade dos seus slides, não é? Mas agora me explica uma coisa. Por que o povo na rua, na praia, tá falando de 4G... de 4.0, desculpa, qual que é a ideia, assim, por exemplo, para a sociedade desse 4.0, assim, o que turismo 4.0, o que quer dizer isso, afinal, que eu fico por fora, entendeu? Não, acredito que seja, não posso falar a fundo, nesse ponto aí de turismo realmente eu não sei, mas acredito que seja para aumentar realmente a economia, a produtividade do estado, sabe, porque é como a terceira revolução industrial. Na época era tudo mecânico e tudo, e depois começou a parte das tecnologias, né? E agora a indústria 4.0 é uma tecnologia a mais, automação a mais, e assim, realmente vai dar para todo mundo, os empreendedores, microempreendedores, a questão de produtividade e aumentar o lucro, né? Então, acho que a questão do turismo seria isso, mais ou menos. Muito obrigado. Obrigado. Você está botando Jéssica no canto da parede, perguntando uma coisa que a princípio não tem nada a ver com ela. Essa pergunta, na minha opinião, ela vai ser muito bem-vinda daqui a 2 semanas, que é a palestra de Gleidson. Gleidson é o fundador da empresa que fez o cigarro, esse negócio todo. Ele vai falar sobre 4.0, sobre tecnologia 4.0 de uma maneira geral. Pelo menos foi isso que a gente solicitou a ele. Ele disse que estava pronto, a gente marcou para o dia, deixa eu me ver, o dia 23. 23 a gente marcou, eu tenho só que confirmar com ele se ele está fazendo, porque ele disse que ia preparar isso. 23, então, essa pergunta vai ser muito bem-vinda para ele, viu? Não bota Jéssica no canto da parede, não. Não, tá tudo certo. Mas assim, só falar também uma coisa que eu até acabei esquecendo, é interessante também, tanta coisa na offshore que tem, tipo, o Digital Twin, não sei se você já ouviu falar, que é a parte da indústria 4.0, né? Que é justamente eles simulam a plataforma para que qualquer coisa que aconteça nela seja nesse gêmeo digital que eles falam, né? Então, é fantástico também. Eu estava até pensando em trabalhar com isso. Só que a gente acabou decidindo trabalhar com BCS também, muito utilizado, é um dos métodos mais utilizados que eu gostei. E é isso, assim. Assim, é um mundo, essa indústria 4.0. É tanta coisa, muita coisa. Então, enfim. Quem é seu orientador, gente? É Oswaldo. É o professor Oswaldo? Mas na verdade é a professora Carla. É Oswaldo, mas só no papel, assim, né? Porque não pode. Eu sou do PRH 26. Não sou inteira. Tipo, você entendeu, né? Não, é porque eu sou do 26, eu sou do 44, né? A 26 é o do petróleo lá, né? Exatamente. Aí quem tá me orientando é Carla Maitelli. Certo. Aí é isso. Tá certo, tá ok então. Valeu. Tchau. Obrigado, Jéssica. Bem, pessoal, cala a boca.
Tá dando moral aqui com o Trump, né? Bom, agora vamos para Tiago Alves Paulino, né? Tiago, tá por aí? Opa, tô aqui. Opa, boa tarde. Beleza? Boa Vocês tarde. estão conseguindo me escutar direito? De gás natural. Estamos ouvindo, Vocês estão sim. conseguindo me escutar? Certo, vou botar para apresentar aqui. O pessoal tá tendo uma obra aqui perto, eu não sei se vocês estão escutando os martelos. Desculpa aí qualquer coisa por esse ruído. Então tá tudo Certo. beleza. Se tiver alguém pedir desculpa, sou eu pelos cachorros aqui. Estão fazendo uma bagunça danada. Mas vamos lá. Certo, vou começar aqui. Então, boa tarde novamente aos alunos e aos professores. Eu me chamo Tiago Alves e eu sou aluno do primeiro período de Engenharia Química na graduação. E vou apresentar um seminário sobre a produção de gás natural pela matéria de Seminário de Petróleo e Gás Natural. Certo? Começando aqui com um roteiro da apresentação, primeiro fazendo uma introdução sobre o que é o gás natural em si, depois fazendo... Tiago, só coloca para apresentar. Oi? Me perdoa, Tiago, só coloca para apresentar. Sim, verdade, desculpa, eu esqueci disso. Tranquilo, não tem problema não. Sem problema. Pronto, tá indo, né? Tá indo. Pronto, agora você põe para pronto. Tá excelente. Certo. Então, fazendo um roteiro da apresentação, começando com uma introdução sobre o que é o gás natural, depois indo para o processamento primário, que tem a ideia de tornar os seus requisitos o mais próximo do ideal, e então seguindo com a UPGN, que é a unidade de processamento, que vai fazer a separação do gás a partir de suas frações, e assim destinando cada uma. Certo? Primeiro com essa introdução, falando do que é o gás natural. Ele é uma mistura de gases que, assim como o óleo de petróleo, normalmente ele é um gás ele é um combustível não renovável. E aí a composição dele, ele é composto principalmente de hidrocarbonetos, sendo desde as partes mais leves, como metano, até as composições mais pesadas, como hexano e heptano. A partir disso também ele tem uma série de contaminantes, como o dióxido de carbono e substâncias derivadas de enxofre, que, como vamos ver mais à frente, vão ter tentativas de removê-los, já que eles são prejudiciais na sua produção. Certo? E como esse gás ele é encontrado? Ele está nos poços de petróleo junto ao petróleo natural em si, o petróleo cru, podendo ele estar associado ao óleo dissolvido nele ou separado, formando uma camada isolada. Também é possível, a partir da perfuração, ser encontrado poços somente de óleo. Certo? E o que é o processamento primário? Ela é a etapa principal a partir da chegada desse óleo cru, onde é tentado ser feito a separação desse óleo e tornar os seus parâmetros ideais para a sua produção. Como eu falei anteriormente, no reservatório é encontrado essa mistura do óleo, água e o gás. Então é feita a sua separação e pode ser feita a compressão, a desidratação para a remoção de água e a dessulfurização para a remoção de gases ácidos. E agora eu vou abordar cada macroetapa separadamente. Primeiro, a separação primária, que tem essa ideia de separar cada fração do óleo cru em gás, água e o óleo de petróleo. Existem dois tipos principais deles, que são os bifásicos e os trifásicos. A diferença entre eles está relacionada à quantidade de fases que são feitas, sendo o trifásico tendo um mecanismo a mais para a separação da água. Aí, como esses dois separadores têm funcionam da mesma forma para a obtenção do gás, eu vou abordar somente o bifásico. Então, nessa parte aqui que está escrito inlet, a injeção de gás. Então, ele vai de encontro a uma barreira aqui, ou um mecanismo que causa a rotação desse gás. A partir dessa mudança brusca de velocidade, há a separação das duas fases, a líquida e a gasosa. Então, aqui embaixo vai se encontrar a mistura de água e o óleo de petróleo, e acima vai ficar retido o gás. O gás ainda pode arrastar um pouco desse óleo, então aqui há um extrator de névoa que tem essa ideia de remover esse óleo que ficou restante nele. Certo? Assim, depois a indústria para produção, para o tratamento desse óleo e para o tratamento de água, que vão ser abordados, já foram abordados anteriormente, e acho que vai ser em algum outro seminário à frente.
certo? A partir disso, com o óleo preparado, uma foto aqui para contextualização de como é esse equipamento. Pode haver, então, a necessidade de uma compressão desse gás, para, então, ele ter uma energia para conseguir fluir nos próximos estágios. A foto não ficou em muita boa qualidade aqui, mas ela é definida dessa forma, o fluxograma. Existe um equipamento aqui de compressão auxiliar que vai aumentar a pressão gradativamente antes de cada estágio. Em cada estágio desse, há um compressor principal que vai aumentar a pressão gradativamente até a necessária, havendo entre cada um também um refrigerador, já que entre cada estágio há o aumento da temperatura, o que não é algo desejado. Certo? Agora, a desidratação. A necessidade dessa desidratação é porque a presença de vapor de água desde a parte da sua extração. E esse vapor de água ele é maléfico ao gás, já que ele pode causar a presença de hidratos, que são substâncias sólidas formadas entre a água e os hidrocarbonetos. Aí esses hidratos eles vão acabar causando um entupimento dos tubos e vai diminuir o rendimento deles. Essa água também ela é capaz de condensar e vai ter a capacidade de causar corrosão dos tubos. Assim sendo, tem uma etapa especificamente para causar a desidratação dela. Certo? E são duas as principais formas que isso ocorre, que pode ser via adsorção e absorção. A de adsorção tem a ideia de trazer uma substância que vai agregar a molécula de água à sua superfície. A de absorção, a molécula de água vai ficar retida ao redor dessa substância de absorção. Certo? Aqui tem um diagrama de como funciona essa desidratação via absorção. A gente vai ter a injeção... vocês estão vendo o mouse, né? Aqui, eu acho. Aqui a gente vai ter a injeção do gás. Certo. Aqui a gente vai ter a injeção do gás, chamado gás molhado, e ele vai estar seguindo um fluido contra uma contracorrente de um fluido muito higroscópico, que são utilizados principalmente o monoetileno glicol e o trietileno glicol. A partir disso ele vai ficar retido a molécula de água e o gás vai poder sair seco. Esses álcools glicóis, eles têm um caráter de ser um sistema cíclico aqui. Tem um sistema aqui que faz o aquecimento desse gás com água e o condensamento. A parte de vapor de água vai ser lançada na atmosfera, já que não é prejudicial, e o glicol vai poder ser regenerado aqui e retornado para causar mais absorção de água, assim saindo o gás seco sem a presença de água. Uma foto de equipamento também, para vocês terem um contexto de como é. E a dessulfurização. Essa etapa ela tem a ideia de remover os gases ácidos, que podem ser tanto o sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono e outros derivados de enxofre. Essa etapa também é chamada de adoçamento e ela tem um comportamento semelhante à desidratação. Mas no caso aqui é utilizada a reação entre os gases ácidos e principalmente as aminas. Então nós vamos ter a injeção do gás com as substâncias ácidas contra uma contracorrente de uma solução de monoetanolamina. Acho que é assim que se fala. Então ele vai ter essas aminas, eles vão ter o comportamento de quererem roubar os gases ácidos do gás natural, ficando retido com ele. Assim a gente vai ter a saída do chamado gás doce, que é o gás sem a presença desses gases ácidos. E a amina ela vai também poder regenerada, já que a reação entre ela e o gás ácido pode ser revertido a partir do calor. No caso aqui a gente vai ter a emissão desses vapores de enxofre e dióxido de carbono que não podem ser lançados diretamente na atmosfera, já que eles são tóxicos. Então há um sistema de tratamento dele que se chama ECLAW, alguma coisa assim, que tem a ideia de causar uma série de combustões e oxidações para tornar esse enxofre na sua parte sólida, tendo inclusive a chance de poder ser comercializado. Certo? Eu não disse o motivo de ser necessário ser feita a dessulfurização, que é por causa que esses derivados de enxofre, eles podem causar corrosão do meio dos equipamentos que estão presentes, e também, caso seja continuado na sua produção dos combustíveis, quando utilizado ele vai causar a emissão desse enxofre, que é um gás do efeito estufa, e pode causar também a chuva ácida, que são benéficos ao meio ambiente. Certo? Aí aqui está uma planta de como funciona essa dessulfurização, de como é ela.
E a partir desse momento, a gente tem a preparação do gás a partir desses seus aspectos, tendo ele apto a poder ser utilizado comercialmente. Mas em um primeiro momento, ele ainda vai estar embutido nessa presença de vários gases misturados, como mostra nesse quadrado azul, já que o gás é uma mistura desses vários hidrocarbonetos. Então, a presença dessa unidade de processamento de gás natural, também chamado de UPGN. Aqui há a separação a partir de todas as suas fases. Como pode-se ver aqui, tem a parte dos mais leves, do metano e alguns outros contaminantes de CO2 e gás nitrogênio, o etano petroquímico, o gás liquefeito de petróleo e a gasolina natural, que são as frações mais pesadas. Certo? E como é feito esse separamento? Existem 4 principais métodos de extração, que podem ser a refrigeração simples, a absorção refrigerada, turboexpansão e a expansão Joule-Thomson. Pelo que eu li, os 2 principais métodos utilizados nessa extração são esses 2 do meio, então eu vou deixar para abordar eles no fim. A refrigeração simples é utilizado em um sistema fechado, onde esse gás é injetado e colocado em conjunto a um líquido refrigerante. Assim, há a condensação das frações mais pesadas do gás, podendo ele ser removido futuramente, assim, já que ele vai estar na fase líquida e o resto na fase gasosa. A expansão Joule-Thomson, ela tem a ideia de causar uma expansão repentina do gás, assim caindo a pressão e concomitante a temperatura dele, podendo então ser causando essa condensação dele. Certo, a absorção refrigerada e a turboexpansão são os mais utilizados, tendo em vista que tem uma maior capacidade de reter os gases na fração mais leve, que são esses, não na parte mais pesada, perdão, que são esses aqui, que são chamados também da parte líquida do petróleo nos gases, já que eles podem formar essa presença de condensados. Certo? Na absorção refrigerada, ela tem um funcionamento semelhante à da separação a remoção de líquidos e a dessulfurização. Aqui é utilizado um óleo que tem uma capacidade de reter essas frações mais pesadas do gás natural, e assim ela vai conseguir reter ele e vai ter a refrigeração com um líquido refrigerante também, fazendo com que eles sejam condensados. Certo? Na turboexpansão é como se fosse em conjunto do método de extração da absorção refrigerada e a expansão Joule-Thomson. Aqui há a injeção do gás natural, havendo então uma expansão a partir de uma turbina desse gás, colocando também em conjunto com o líquido refrigerante. Assim, esse gás se aproxima mais ou menos de menos 100 graus Celsius, havendo a condensação dele. E o que define qual método de extração você vai utilizar é a partir de vários parâmetros, como, por exemplo, a qualidade do gás que está vindo, a fração do gás que você mais vai querer obter, o custo que você está disposto a fornecer e a quantidade de espaço que você tem definido. Por exemplo, os 2 do meio são os mais utilizados, como eu citei anteriormente, porque eles têm a maior capacidade de fazer essa retenção das partículas mais leves. Por exemplo, o turboexpansão ele tem uma boa capacidade para recuperar a partir do etano para os próximos à frente. Apesar de ser o mais caro, então ele é utilizado somente em indústrias maiores. A expansão Joule-Thomson, por exemplo, ele é mais barato e tem uma fácil instalação, mas ele não tem um caráter de poder fazer de poder receber as frações mais leves. Certo? Aí, certo, nessa parte de como funcionam os métodos de extração em si, foi isso. A partir disso, o gás vai estar fracionado nessas etapas, podendo ser destinados aos seus usos, cabendo ainda a parte do transporte, que vai ser abordado um pouco mais na frente, com outro seminário. No caso, esse gás ele pode ser destinado tanto para a indústria residencial, industrial como a veicular, podendo também ser reinjetado na indústria de petróleo para elevação artificial e para recuperação secundária de petróleo. Certo? Então, foi isso que eu tinha preparado para vocês a respeito da produção de gás natural. Eu espero que eu tenha conseguido abranger um pouco do esperado para esse assunto.
Eu agradeço pela atenção. Eu vou abrir espaço para as perguntas e apontamentos que vocês tinham a fazer. Eu sou Afonso. Ok, Tiago. Deu uma visão boa. Deu uma visão geral. Eu estava preocupado e você sai puxando muito para o lado que Jéssica falou da produção, porque quando na hora que você produz, você fura um poço, faz o dentro, você pode puxar, você puxa gás, petróleo ou gás e petróleo, as duas coisas juntas. Tá certo? Todo poço tem gás. Nem um poço de petróleo que sai primeiro aquela parte do gasosa, que é aquele que dá aquela pressão toda ao poço. Diga o que você ia dizer. Eu estava com um pouco de medo de como eu ia montar esse roteiro, porque essa parte de produção de óleo ou produção de gás, ele abrange vários outros temas, e eu não sabia o quanto eu podia abordar sem furar a parte de outras pessoas. Exatamente. Eu estava olhando aqui, exatamente na frente, o que é que tinha na frente, se tinha algum específico, se você ia... Mas eu saí olhando o que cada pessoa ia falar. Ainda vai ter um tema só sobre a parte de unidade de processamento e ainda vai ter outro seminário só sobre transporte. Aí eu não quis abordar. Tem transporte. Agora deixa eu ver, qual é a unidade de processamento, deixa eu ver. Tem processamento de gás natural também, um específico sobre isso. Certo, tô vendo, que é essa aí que vai apresentar. E que vai ser mais ou menos isso, vai ter mais ou menos esse tipo de você. Esquenta a cabeça não, viu, Kessler? Se você estiver escutando por aí, não esquenta a cabeça não, porque pode ser que haja alguma coisa. Certo, deixa eu falar outro negócio aqui. Diga. Eu vi que vocês tinham falado no seminário do Afonso a importância da relação dos custos e do rendimento que isso tem nas etapas da produção de petróleo, e eu tinha achado um documento bem completo a respeito dessa parte de custo e rendimento relacionado à produção de gás. Eu não quis abordar isso no meu seminário em si, porque eu achei que ia fugir um pouco do aspecto de produção de gás e ia ser mais indo para o rendimento econômico. Mas se vocês quiserem, eu posso procurar o documento de novo e disponibilizar para vocês. Por favor, é bom. Você está com ele aí? Eu vou procurar no histórico, que eu tinha apagado depois, mas eu consigo achar. Você está fazendo primeiro semestre, é? Sou calouro ainda. Calor, né? Você está vendo com essa disciplina? Tem do calor da graduação ao cara que está no último semestre. No doutorado, exatamente. Agora, eu tinha feito ensino técnico antes daqui, aí eu paguei uma disciplina de tecnologias químicas regionais. Aí o professor fez praticamente um bimestre inteiro focado nessa indústria de petróleo. Aí deu para ter uma base boa sobre o assunto. Muito bem. É melhor. Isso é coisa boa. Você fez o estudo técnico aonde? No Instituto? Foi no IF, daqui da minha cidade, Nova Cruz. Nova Cruz, quem foi seu professor lá? É Gustavo Medeiros o nome, eu acho. Gustavo, Afonso. Foi nosso aluno também, eu acho que é o... É um louro, é? É aquele Gustavo que é louro? Não. É um outro magrinho, eu acho que é o magrinho. Foi nosso aluno também do programa e tudo. Ele não foi direto bolsista, mas ele foi, se não estou em erro, é que eu não consigo lembrar, são tantos alunos, né? Bom, enquanto você está procurando, eu queria comentar... Fala, deixa ele falar. Não, vai lá. Pode falar, fala. Não, você ia falar uma coisa séria, eu ia fazer uma zona aqui. Para mandar você passar a mão no cabelo aqui, para passar a mão no cabelo que tá parecendo uma calopsita. Viu, Osório? Só para deixar o negócio. Agora vai ficar bonito. Bota o negócio, agora ficou bonito. Eu não penteei não, Afonso. Na hora do almoço eu fui na praia tomar um banho de mar, aí não deu tempo de pentear não. Mas assim, Tiago, você tá achando aí já? Fica à vontade. Isso aí, se você quiser, você pode agregar, fazer um zip e agregar na tua apresentação também do PowerPoint. Certo. Mas se você quiser mostrar, fica à vontade. Para mim depois fazer um comentário rápido. Eu acho que eu não vou conseguir achar aqui não, mas eu posso dar uma procurada. Eu ia mandar depois no grupo do WhatsApp.
pode colocar no grupo e você pode, se quiser, agregar os seus slides que você vai postar na tarefa, no Cigar, tá bom? Aí você pode, inclusive, a sua apresentação foi muito boa, tá certo? A tua performance foi excelente. Você vai ter acesso aos processos de separação, às operações unitárias no curso de Engenharia Química. Todos aqui, a maioria já tiveram essa oportunidade, né, de ver os processos de absorção, de destilação, de extração, como você comentou. E no caso do gás, a remoção da água e do enxofre, o professor Afonso foi o primeiro, o líder do grupo, não é, a patentear. Tem 2 patentes, uma de remoção de água, outra de remoção de enxofre, as primeiras patentes da UFRN, no grupo do NUPEG de tensoativos, tá certo? Então foi utilizado tensoativos, ele pode falar isso com muito mais propriedade, tanto para dessulfurização, viu, Jéssica? Dessulfurização e desidratação. Faz um saia, né? Meu Deus. Mas é interessante, você abordou muito bem, Tiago. A gente fica, como o professor Afonso fala, a gente fica muito surpreso e muito feliz de ver o trânsito que você conseguiu ter, mesmo não tendo acesso a essas operações unitárias, a disciplina de refino, etc., né? Então, uma das coisas que você comentou muito bem também foi sobre os problemas do H2S, e no nosso caso aqui do Rio Grande do Norte, não somente do gás, mas também do petróleo, nós temos enxofre, que é um problema aqui característico daqui da nossa bacia. E nós já tivemos acidente por exemplo, se você tiver uma concentração no ar de 5 a 10 ppm, nessa ordem, bem diluído, mas ele é letal. Além do problema de corrosão, de emissão, né, de chuva ácida, como você comenta, né, de efeito estufa, que também ele é, né, ele também ele é letal. O H2S ele é letal. Um laboratório que esteja trabalhando com H2S, ele tem que ter detectores para garantir que a concentração não atinge um certo, porque a pessoa perde o senso, tá certo? Então isso é muito interessante. Uma coisa que eu queria destacar, que o nosso estado ele é fornecedor, ele supre a demanda de gás de cozinha, que é o GLP. O GLP é o gás de cozinha, né? Então o C3 e o C4, né, que tem até as firmas Butano, essas coisas, é o próprio gás de cozinha. E a gente consegue suprir Ceará, Paraíba e Pernambuco, e também o nosso próprio estado, não é isso? Antigamente era isso. Hoje em dia dá mal para o Rio Grande do Norte. Tá dando mal para o Rio Grande do Norte, né, Afonso? Tá dando mal para o Rio Grande do Norte, já teve uma queda grande. Antigamente supria Paraíba e Rio Grande do Norte completamente. Mas eu acho que continua exportando um pouco ainda está saindo. Essas coisas, às vezes exportam uma parte, outra importa, tudinho, mas antigamente você tem razão. Antigamente Rio Grande do Norte, Paraíba entrava. E agora você está falando, uma coisa é isso que você falou, que é o GLP, que é o botijãozinho, né? Mas a outra coisa é o gás natural, esse que está no gasoduto, que hoje já está no... Quem for dar esse negócio mais na frente, transporte de petróleo, tudo, pode entrar até nessa logística de rede de distribuição, e o Rio Grande, que é interligado, o Nordeste todo é interligado com o Sul, eu acredito que sim, totalmente interligado de gás natural. Então, quem tem, joga na rede e recebe também gás de Alagoas, de Sergipe, e assim sucessivamente. E fica dentro de uma rede só. Esqueci do nome da rede, que é rede gás, é alguma coisa desse jeito. Isso, é até a Potigás, né? A empresa. Vai até o Ceará, vai até o Porto do Pecém. E aí ele explicou, professor Afonso, lembra que aí tem a PGN1, que é a absorção refrigerada, o PGN2 é o PGN3 aqui em Guamaré, que, como o senhor falou, né? Tá bem claro, é verdade. A produção caiu muito, não está suprindo, isso é coisa de 5, 10 anos atrás.
é a Turbo Expander, né? Tem o PGN2, é o PGN3, é a Turbo Expander. A gente foi lá, eu acho que fui eu, o Matheus, o Mário, nós fomos faz um ano mais ou menos, e tanto o PGN1 quanto o PGN2 estão desativadas. Realmente a produção caiu bastante, tá certo? Mas assim, o processo de Turbo Expander, eu fiquei muito surpreso, Tiago, de ouvir que você conseguiu absorver estudando que a capacidade do Turbo Expander ela é superior. Então, o que aconteceu? Não está necessitando, lá aqui em Guamaré, aqui no Rio Grande, não está necessitando a absorção refrigerada, nem tampouco uma Turbo Expander consegue processar o gás. É lógico que se amanhã, como foi mencionado também pela Jéssica, aumentarem os poços, tá certo? Aqui, né, a produtividade, né? Aí sim, aí vai justificar a retomada desses equipamentos. Então, assim, eu fico muito impressionado com a tua performance, tá? E um conselho que eu quero deixar aqui para vocês em geral é procurar se proteger, tá certo? Se guardar em relação a manter esse ritmo, tá certo? Essa motivação, esse interesse, porque é isso que lá na frente, cedo ou tarde, a gente colhe. Se a gente continua estudando, continua trabalhando na nossa formação, a gente vai estar colhendo e vai estar sendo, como você explicou, né, absorvido, tá bom? Obrigado, professor Afonso. Certo, Ok. obrigado aí também. Ok, pessoal, mais alguém gostaria de falar, dar uma opinião em relação ao que o Tiago falou? A apresentação, a palestra de Tiago? Não? Então vamos lá. Então, até a próxima semana, nós teremos Pedro Vitor com métodos artificiais de elevação de petróleo. Depois, Thalita vai ter técnicas de recuperação avançada de petróleo. Franklin, tratamentos de água produzida de petróleo. E Vitória Cibele, tratamentos de resíduos sólidos da indústria de petróleo. Nós teremos esses quatro seminários, tá, na próxima semana. E daqui a 15 dias nós voltaremos a ter uma palestra e mais 3 seminários. Ok? Pessoal, um bom final de semana a todos. Muita paz. Esse final de semana é prolongado, viu, Oswaldinho? Então vai dar tempo para você surfar mais um pouquinho. É isso? Então vamos aproveitar. É isso? Sem fazer besteira, viu, turma? Nada de bebedeira demais, essas coisas todinha, quietinho. Isso faz bem, viu? Tá certo? Beijinho para todos e tchau, tchau, viu? Tchau, professor. Boa tarde.